Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom contar com a sua companhia, com a sua audiência. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Olha só, a prévia do orçamento do governo federal prevê que o salário mínimo de 2025 deve ficar em R$ 1.502 e o relatório da LDO deve ser apresentado em 10 de julho. O ajuste do salário mínimo em R$ 1.502, ou 6,39%, leva em conta a variação do produto interno bruto de 2023, somado à inflação deste ano. O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser apresentado na próxima semana e, além do aumento do salário mínimo, também inclui as emendas parlamentares, que podem girar em torno dos 50 bilhões de reais e terão recursos destinados ao Rio Grande do Sul, em razão das enchentes que devastaram o estado gaúcho. Outro ponto que deve ser mantido em relação à proposta do governo é a meta fiscal neutra, ou seja, com gastos iguais à arrecadação. No texto original enviado pelo governo, a previsão era de quase 40 bilhões de reais em emendas impositivas, ou seja, recursos que precisam ser executados pelo governo de acordo com despesas vindas de propostas parlamentares. Olha só, no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou mais de 1.143.000 novos emplacamentos de veículos. A FenaBrave atribuiu o avanço do setor às melhores condições de crédito ao longo de todo o ano de 2024. No primeiro semestre desse ano, o país registrou 1.143.796 novos emplacamentos, um aumento de 14,59% em relação a igual período de 2023. O número considera automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. Em junho de 2024, a federação registrou mais de 200 mil novos emplacamentos. O mercado automotivo está em pleno aquecimento neste ano, em meio a um ciclo histórico de investimentos que já ultrapassaram os 125 bilhões anunciados por montadoras que atuam no Brasil para a ampliação de produção e desenvolvimento de tecnologia no país. A FenaBrave atribui o avanço do setor às melhores condições de crédito ao longo de 2024. A entidade faz menção ao ciclo de redução da taxa básica de juros desde agosto do ano passado, o que ajudou a reduzir os patamares de inadimplência no segmento. A federação também divulgou novas projeções para o crescimento do setor automotivo ao longo deste ano. Segundo a FenaBrave, a estimativa é de um crescimento que passa de 12% para 15% em novos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, e uma alta também nos caminhões e ônibus. A melhora das projeções contrasta com o momento de alta do dólar, interrupção do ciclo de cortes da taxa básica de juros e pressão na inflação de itens básicos. Seriam dados que, na teoria, desestimulariam o consumidor a trocar de carro. E olha só, uma pesquisa apontou que a diferença de preços entre remédios genéricos pode chegar a mais de 600%. E esse levantamento foi feito pelo Procon de São Paulo em lojas físicas e também em sites de drogarias paulistas. A pesquisa anual do Procon de São Paulo encontrou medicamentos com diferenças de preços de até 685% entre os genéricos. Já entre os medicamentos de referência, a diferença foi de 134%. Foram pesquisados 48 produtos das duas categorias com a mesma apresentação. A maior diferença de preços foi apurada presencialmente entre medicamentos genéricos de farmácias em Presidente Prudente. O medicamento Nimesulida, de 100 miligramas e com 12 comprimidos, custava R$ 23. Em outro estabelecimento, o valor era R$ 2,99. O levantamento de preços foi feito pelo Procon Paulista em 6 grandes drogarias. E, de forma presencial, a pesquisa foi feita em lojas de vários municípios paulistas. Os dados foram coletados no fim de maio. A iniciativa tem como objetivo oferecer ao público referências de preços,
além de reforçar a necessidade da pesquisa de preços antes da compra do medicamento. E olha só, ainda falando de saúde, o Ministério da Saúde anunciou mais de 3 mil vagas para o programa Mais Médicos. Mas olha aí o alerta importante, as inscrições acabam neste sábado. Acompanhe. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, informou que o programa Mais Médicos vai ter novo edital com 3.184 vagas. O anúncio foi feito pelas redes sociais. Ela lembrou que, em pouco mais de um ano, o número de médicos do programa passou de 13 mil para cerca de 25 mil. Nízia Trindade afirmou que o novo edital vai permitir a reposição de vagas com vista a chegar à meta de 28 mil médicos. A ministra disse que o Mais Médicos faz muita diferença em locais mais afastados e que hoje permite horários de atendimento estendidos, como na Bahia, onde há 80% de cobertura na saúde da família. A ministra acrescentou que, pela primeira vez, o edital seguirá a política de cotas, com 20% das vagas para grupos étnico-raciais e 9% para pessoas com deficiência. Olha, e daqui a um mês começa a valer aqui no Brasil o imposto da blusinha para compras de até $50. Mas um estudo afirma que essa medida vai prejudicar, olha só, os consumidores mais pobres. Vamos ver? Em agosto, as pessoas que quiserem fazer compras internacionais de até $50, ou cerca de R$280, vão ter que pagar também a taxação de 20% sobre compras. E mesmo se dizendo profundamente irritado com a taxa, o presidente Lula sancionou o projeto no fim de junho. Ao mesmo tempo, um estudo de economia foi publicado nos Estados Unidos mostrando que a isenção de impostos para compras de baixo valor é pró-pobres e que impor taxas sobre esse tipo de compra prejudica consumidores de baixa renda, já que são os indivíduos que mais requisitam esse tipo de consumo. O Ministério da Fazenda informou que esse tipo de compras tem crescido muito nos últimos meses e chegou a atingir um pico de 18 milhões de remessas por mês, chegando no Brasil. Por conta disso, essas novas regras teriam o objetivo de criar um ambiente mais justo para os produtores nacionais, garantindo que a importação de produtos não afete negativamente a competitividade das empresas brasileiras. Mas, por outro lado, o governo federal também decidiu que a retomada da taxação de importações de até $50 não vai incidir sobre os medicamentos importados por pessoas físicas. E durante a cerimônia de assinatura, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou a necessidade de manter a isenção para medicamentos. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!